meus amigos, companheiros de jornada e de caminhada evolutiva, muita paz em vossos corações. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas nesta noite. Vamos buscar a assistência dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores queridos, parceiros evolutivos, para que nos assistam neste momento de reflexões dos evangelhos do nosso Mestre Jesus. Amigos, não podia ser diferente. A noite de hoje, o dia de hoje, em que todos nós comemoramos e nos lembramos do dia de São Pedro, não é? Tão festejado, sobretudo pelas viúvas, nós vamos lançar um olhar diferente sobre essa figura do apóstolo de Jesus. Antes, porém, vamos pensar nesse contexto em que vivia Pedro. Neste contexto em que Jesus encontrou com estes homens simples e ainda ignorantes das mensagens dos céus. O mar de Tiberíades significa nesse instante um grande marco, lá no lago de Genezaré. Genezaré também chamado de mar, o maior reservatório de água doce do planeta. Lá vivia também um povo hebreu sofrido e escravizado pelo jugo romano. Tinham poucas e escassas noções de justiça. Segundo o próprio Jesus lhes dizia, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus. Era assim que esses homens se encontravam, atrelados ainda ao olho por olho e o dente por dente, apegados tão somente à leitura da lei. Jesus chega, o enviado intérprete da lei divina, para implantar o reino de Deus, o reino dos céus, no coração dos homens. Assim é que Jesus se reportava e dava essa sua grande missão para todos nós que ainda nos encontramos nos dias atuais, ainda ignorantes dessa mensagem divina que o Mestre veio trazer à Terra. Acontece que essa obra do reino, meus amigos, para ser implantada, necessita de colaboradores, trabalhadores despojados, corajosos e humildes. Porém, essa não fora a realidade encontrada por Jesus. Vejam bem como até os dias atuais, naquela época Jesus, ele se viu rodeado de homens rudes, inexperientes e, como diz ainda Humberto de Campos, na sua leitura magnífica, mais frágeis do que perversos. Observem que leitura bonita, que leitura verdadeira. Somos todos nós, até os dias atuais, frágeis e fragilizados, muito mais frágeis do que perversos. E vivemos oscilando de um lado para o outro. Ainda não estabilizamos as nossas emoções. E esse foi o grande motivo do fracasso de Simão Pedro. Mas vejamos que Pedro, o homem, se chamava Simão, ele teve um grande papel na obra redentora do cristianismo. E como Jesus o apelidava de rocha, Cefas, Petros, que significa uma rocha, esse homem foi firme como uma rocha, no momento em que despertou. Antes deste despertamento, Pedro sofreu muito porque ele não entendia a que viera. Ele ainda estava imaturo. E olhe que as características de Pedro eram características notáveis.
líder por excelência. Sua personalidade se impunha sobre todos. Ele que comandava ali o colegiado, ele que comandava o grupo. E observe que ele saía sempre à frente de todos eles. Talvez pelo fato de ser o ancião, mas também pela experiência, que era muito respeitado naquela comunidade. Outra característica de Pedro era a impulsividade, a arrogância. Por que nós estamos trazendo estas contribuições na noite de hoje? Para que a gente repense o nosso projeto de vida, para que a gente passe a refletir sobre os nossos atos, as nossas emoções e, sobretudo, as nossas tarefas de natureza espiritual. Quanto tempo nós perdemos duvidando? Quanto tempo nós perdemos como Pedro, com medo? E nós vamos ver aqui que também somos impulsivos e arrogantes. Observe como Pedro, ele se referia a Jesus. Então, quando chegava o momento de lançar as redes ao mar, na grande pescaria, ele resistia e dizia para o mestre, o grande iniciado dos céus: olha, Senhor, eu já passei a noite toda pescando, jogando a rede e nada consegui. Como a dizer, e vós quereis duvidar da minha experiência de velho pescador? Como assim? Mas já que dizes, lançarei as redes. Sobre a tua palavra lançarei as redes. E lançou as redes. Então vejam bem que também na cerimônia do lava-pés, Pedro resistiu àquele gesto simbolizado espiritual de humildade que Jesus estava dando naquele instante, para que eles aprendessem, porque estavam ali questionando e brigando quem seria o maior no reino dos céus. Imaginem vocês, que dificuldade, que desafio para o mestre. Se é que um Cristo de Deus pode ver desafios nestas pequeninas coisas de homens, meninos espirituais. Mas veja bem, quando Pedro se dirigia aos apóstolos, sobretudo durante os momentos de encontro com Jesus, ele se ufanava de que ele amava mais. Ninguém amava como eles. Chegou mesmo a jurar para o mestre que ele daria a própria vida por Jesus. Olha que arrogância. Ninguém sentia como ele, ninguém fazia como ele. Isso é arrogância, isso é orgulho e vaidade. E nós vamos ver mais adiante, como diz Emmanuel, esse aí foi o grande entrave à tarefa de Pedro. Será que esses momentos nos dizem alguma coisa para nós, que vivemos neste mundo, neste momento da atualidade? Será que ainda estamos repetindo esses padrões de orgulho, de vaidade, de projetar a sombra no outro? Que eles não amavam. Então, observe, eu queria chamar a atenção aqui na noite de hoje, espero que possa ser compreendida, que Jesus deixou para quando chegasse o momento e veio fazer nesse instante a verificação crística, que foi a porta estreita de Pedro neste momento. Porque a partir do momento em que Jesus desencarnou e voltou para o plano espiritual, aconteceu a ressurreição, eles ficaram desapontados, tristes, macambúzios, até que desencantados, né? Eles voltaram para a pescaria. Foi aí que Jesus foi ter com eles. E foi um momento muito bonito, porque Jesus dizia para eles: estais preparados, senão para aprender. No entanto, faltava o testemunho.
E esse testemunho foi muito importante, como é importante até os dias atuais. E Pedro negou 3 vezes. Olha que Jesus fez esse processo premonitório. Antes que o galo cante, Pedro negar-me-á 3 vezes. Dito e feito. E ele tomou um choque. Ele passou a sentir uma tristeza muito grande do seu medo. E observe, meus amigos, que o medo aqui na pessoa de Pedro, como de todos nós, medianeiros, trabalhadores da doutrina, evangelizadores, todos nós que somos pais, mestres, educadores, o medo, ele é uma emoção geradora de muito sofrimento e, sobretudo, de agressividade. Observe como Pedro reagiu no momento em que o soldado Malco foi prender a Jesus. Ele tirou a espada e golpeou a orelha de Malco. Jesus, Pedro, Pedro, abaixa, embainha a tua espada, porque aquele que pela espada fere, pela espada perecerá. Fazendo aí um link com a lei de causa e efeito, já naqueles tempos memoráveis. Imagine, e tratou logo de reajustar, de reparar aquele momento, devolvendo a Malco, colando a orelha do soldado. Observe, então, uma criança mal criada, um velho macambúzio enfesado naquele momento. Observem que instante magnífico de aprendizado. Teve medo, e porque teve medo, agrediu. É este padrão que nós estamos repetindo até os dias atuais. Até os momentos atuais. Temos medo. Mas isso passou na vida de Pedro. Porque Pedro, o apóstolo, que foi chamado por Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescador de homens. Observe que não é pouca coisa. Pescar homens não é um simples ato de jogar redes ao mar. É transcender os limites de uma convivência material. Ver e sentir além das aparências. Vamos pensar aqui como Pedro. Será que nós já aprendemos a lição de pescar homens? Será que nós estamos entendendo na lição da misericórdia, do perdão que Jesus nos ensinou a seduzir homens para Deus? Mas isso nós vamos fazer de que forma? Lançando a rede dos nossos encantos? Lançando a rede dos nossos interesses menores? Ou através do nosso testemunho pessoal? Olha que lição que permanece há mais de 2000 anos, nos acompanhando, nos chamando para o trabalho de reconciliação íntima e pessoal, com as nossas sombras interiores. Elas fazem parte de nós, elas precisam integrar-se ao nosso ser e precisamos amá-las e reconhecê-las não com medo, colocando para fora as nossas sombras, como Pedro também fazia, projetando no outro, porque não aceitamos, porque não achamos bonito, ao invés de abraçá-las, de tê-las conosco e redimensioná-las através da luz, esse Cristo interno, que é luz e que é Deus em nós. Então, meus amigos, desde o momento da prisão de Jesus, inicia a porta estreita de Pedro. Mais uma vez eu digo, por que estamos trazendo Pedro neste momento em que festejamos Pedro?
porque nos identificamos muito com esse Pedro. Nos identificamos muito com este velho pescador, que um dia aprendeu a ser pescador de almas. Então, este momento da porta estreita e que chega para todos nós, é o momento da aferição de valores, é o estreitamento das relações com Cristo, mas é o nosso Cristo interno. Observe que quando Jesus se vira para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que a estes? Olha aí, relembrando o que ele dizia. Porque era assim que ele faria: eu amo mais do que todos eles. Só ele amava melhor e mais. Aí Jesus fazia com que ele internalizasse essa sua dúvida, esse seu equívoco. Olha o que estava havendo aqui. Um estreitamento desse relacionamento. Mas será que Jesus estava perguntando e querendo saber se Pedro amava mais a ele? O homem Jesus, naquele instante? Ou Pedro já tinha condição, a abertura de reconhecer o amor em todas as criaturas? O amor além das aparências. O amor que não se vende, mas que se doa. O amor que é operativo. E no plano operativo, esse amor faz maravilhas. Esse amor cobre a multidão dos nossos pecados. Jesus vinha fazer naquele personagem uma aferição de valores. Como está o Cristo interno. E Pedro dizia que amava e continuava dizendo que amava. Então nós vamos ver que este momento no mar de Tiberíades é um momento decisivo. Meus irmãos, é um momento muito decisivo. É o momento que Jesus chegou na hora, veio, partiu, caminhou com todos eles, recebeu os testemunhos de cada um, as fraquezas, as incoerências, as dúvidas, mas não deixou de ser o amigo eterno, não deixou de ser aquele amigo ideal. Então nós vamos ver que, atendendo àquela necessidade de que não respondamos ao automatismo, porque Pedro, por isso estamos trazendo esse exemplo, Pedro tinha respostas muito impulsivas e pouco raciocinadas, como nos diz a professora Amélia Rodrigues. Fora preciso que Jesus disse: pensa bem, amas? Mais uma vez, amas mais do que tudo isto que vos rodeia? Amas mais do que as coisas passageiras? Mas, sobretudo, referendando esse modelo crístico, que precisa ser conhecido para ser amado e seguido. Como é que nós vamos amar o desconhecido? E foi o que acontecera com todos esses apóstolos. Vamos ver que no dia da tempestade acalmada, eles ficaram atônitos. E João, o evangelista, cita 3 momentos em que ficou provado que eles não conheciam. Que é este que acalma os ventos, que é este que fala com a natureza e com as tempestades. Quem é este homem? Todos eles se perguntavam a si próprios. E a dúvida continua, meus amigos, através dos séculos, através dos milênios. Nós ainda desconhecemos esse Cristo, nosso modelo e guia. O Filho bem-amado que foi enviado para a salvação da humanidade, como está lá escrito, registrado nas Sagradas Escrituras.
Então nós vamos ver que este encontro com Pedro foi de mais revelador para toda a humanidade. Porque aqui eu quero mais uma vez chamar a atenção sobre a singularidade do cristianismo. É a única doutrina cristã, que nós vamos chamar de religião do amor, mas que é considerada como religião, que foi e que está voltada para toda a humanidade. Não é para um povo, não é para uma nação, mas para toda a humanidade. Essa é a singularidade do cristianismo. Então, veja bem, estaria Jesus, então, meus amigos, se certificando do amor do velho pescador à sua pessoa? Aqui está o grande questionamento. No momento em que ele fez essa avaliação crística, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. A tarefa já estava registrada. Apacenta as minhas ovelhas. Que é isso? Esclarece, conforta, acolhe e encaminha, traz para o grande rebanho do Senhor. Apacentar. E ele deu lições de como deve se comportar um bom pastor. Está bem claro, muito claro. Então Emmanuel vai dizer muito sabiamente: o fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para as advertências. Será que é pouca coisa? Você ter um mestre a lhe advertir, a falar sobre os perigos, como ele deixou lá na última ceia, as orientações, e você relativizar, fazer pouco, esquecer. O que é isso, meu Deus? Até hoje nós nos debatemos com esse nosso ego supervalorizado, para nos rendermos à divina graça de que Jesus deve comandar as nossas vidas e que devemos segui-lo em todas as instâncias, nos momentos de alegria ou nos momentos de tristeza e de dor. Então nós vamos ver, já que estamos falando de Pedro, que ele iria contribuir na elevação de seus tutelados do mundo. Ia apostolizar. Apostolizar. Que significa, segundo Emmanuel, numa leitura linda, alcançar valores para a vida eterna. Esse é o papel do apóstolo. Enquanto estava Pedro seguindo, caminhando com Jesus, o homem pescador, ele era apenas um discípulo. Agora que Jesus lhe direcionava e descrevia a tarefa apostólica, ele se tornaria um apóstolo, que traz as características que Paulo de Tarso também decifrou, segundo a sua experiência pessoal. Ele, o apóstolo, não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E foi assim que Pedro passou a assumir, depois de desperto, desapontado, com a alegria do retorno e reconhecendo que a vida continua e que o Mestre estava ali inteiro, junto deles, conversando, dialogando, trocando saberes. Meus amigos, Jesus na praia, pensem, depois de morto e sepultado, vivo, materializado diante dos seus apóstolos, que fora Pedro que vira primeiro no barco, ele lá na praia. Lancem a rede para tal lado,
Eles se lembraram. Ai, gritaram, é o mestre. E Pedro foi o mais afoito e impulsivo e se jogou na água, ainda despido, para ir ao encontro do mestre, porque ele não aguentava esperar que o barco atracasse. Entenderam? Que amor é este? Que ignora a dimensão da sua profunda doação em benefício dos irmãos de humanidade. Que amor é esse que ainda se desconhece vibrante, pulsante e radiante de graça, cheio de graça? Que amor é esse que se cala, que se guarda e que não se doa? Quando o próprio Jesus nos anunciava lá na grande milha, na segunda milha, amar como Ele nos amou. Ele não quer um amor pequeno. Ele quer que amemos com o mesmo amor com que Deus nos amou, meus amigos. Verifiquem lá na segunda milha. Nós descrevemos os evangelhos. E dizia mais, e explicava, porque foi Ele, o Pai, que nos amou primeiro. E este amor guardado em nós, que é esse Cristo, que é essa luz, que é essa origem natureza divina, precisa se expandir, precisa ser doado, ampliado, transmutado em obras visíveis, palpáveis. Este é o amor que Jesus veio verificar no fundo de Pedro, na alma de Pedro, na alma e no coração de todos nós. Então ele tranquilamente dizia: filhinhos, o que temos aí para comer? Vocês vão ver que está lá no Atos dos Apóstolos um verdadeiro tratado mediúnico, materializado, comendo entre os apóstolos. Aí você diz: não, é mentira. Ele não morreu, ele se escondeu do mundo. Meu Deus, olha que lição de imortalidade. Olha que lição de vida eterna. Mais uma grande e portentosa demonstração da vida além da morte. Agora, o amor. Por que o amor? Vocês já perceberam? Jesus também não trabalha com pessoas que não amam? Pessoas difíceis? Mas por que o amor? Sobretudo nas tarefas de natureza espiritual. Na família, no trabalho, nas instituições religiosas, nos grupos de apoio. Por que o amor, meus amigos? Porque só o amor é que vai garantir a continuidade dos trabalhos com Jesus. É preciso fazer por amor a Jesus. Por amor à causa que não é nossa, por amor ao trabalho que é um trabalho de Deus. Pensem, reflitamos juntos neste momento. Diga a cada instante no seu horário de trabalho, nas situações difíceis na sua casa, lavando os pratos, fazendo a comida, lavando a roupa, no escritório, nos hospitais, onde quer que esteja, diga: este é o trabalho abençoado que Deus me confia. E eu não estou trabalhando para mim, nem para outro. Porque no mundo de serviço, todo o nosso servir é um serviço a Deus. Vamos pensar nessas verdades.
Então, meus amigos, é assim que Pedro constrói a casa do caminho, que aliás lhe é doada, a primeira igreja situada em Jerusalém. Aqui nós falamos de igreja, não é casa, não é igreja, espaço religioso. Nós estamos falando em assembleia de cristãos. E aí, essa primeira igreja, que era chamada a Casa do Caminho, passou chamada, como nos diz Amélia, Albergue do Amor. Albergue do Amor. Porque Pedro já começou, já estava amando. Aí é que os amigos espirituais, veja bem, nos diz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É André Luiz que diz assim, mas como é que aparece? Eu vou esperar que o trabalho chegue e diga eu estou aqui? Não. Aí é que eu passei a entender agora neste dia. Aparece porque você está pronto. Aparece porque você reconhece a importância e a natureza superior do trabalho. Aí você começa a trabalhar na tarefa e no trabalho. E o trabalho aparece. Aparece através de atos, de realizações espirituais do medianeiro, do trabalhador que já se conscientizou da tarefa. Foi o caso de Pedro, é o caso de todos nós, meus amigos. Então vejam bem, Jesus se referia a Pedro, eu coloquei aqui para a gente lembrar na noite de hoje. Eu afirmo que tu és, quando Pedro dizia, eu afirmo que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus vivo, encarnado entre os homens. Observe, Jesus ficou maravilhado e diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue. Eu te digo sobre esta pedra, observe, não é a pedra dura, a dureza de coração. Não é a rudeza de Pedro que ele estava falando. Sobre esta pedra, esta verdade. A pedra é a verdade. Bases sólidas. Ele está falando em verdade como a base solidificada, que é a verdade, que é a base de toda a sua sã doutrina. E ele diz, porque acabas de proclamar, eu erguerei a minha igreja. Não é uma igreja de pedra, meus amigos. Vamos acordar. Acordar como Pedro acordou. É a igreja da verdade e da revelação. Gente, palavras de Jesus. É a igreja da verdade e da revelação. Então aqui Amélia Rodrigues nos diz, a igreja da verdade e da revelação do mundo invisível. Aqui ainda são palavras de Jesus, desculpem. Porque não foste tu a falar, mas o Pai que estás nos céus. E as forças do mal não prevalecerão contra ela, porque é a igreja da informação da verdade revelada. Amélia Rodrigues traz essas frases no seu texto muito rico, muito poético, mas muito sentido, porque Amélia poeticamente ela capta a emoção dos personagens. É uma beleza de se ver, é uma beleza de sentir e de aprender. Então, a igreja da informação da verdade revelada. Qual é a verdade que nos foi e que nos está sendo revelada, meus amigos? A vida é eterna. Ninguém morre nunca. Jesus foi o grande enviado de Deus que veio e matou a morte. E nós ainda continuamos peregrinando pelas ruas do mundo, solitários em nossa ignorância, ignorantes dessa nossa realidade imaterial. Perceberam que beleza
que somos e estamos no mundo para vencer o mundo. Mas como Pedro, Petros, Pedro, pedra, Pedro, verdade, verdade em bases sólidas, inamovíveis, como a alegria do Mestre. Ele disse para Pedro o que não disse para Paulo. Disse que Pedro seria levado, queriam ser tomadas as suas mãos, iriam levá-lo para onde ele não queria ir, e que ninguém gostaria e nem gostará de ir. Fora sacrificado, mas teve a honra e a dignidade de, em seus momentos difíceis, dizer aos crucificadores, por favor, parou e disse, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer como ele. E fizeram a sua vontade. Foi essa grande luz que acendeu para a humanidade, imperfeito, grosseiro, ignorante, não é isso? Impetuoso, medroso, como todos nós, a nos revelar. Somos Pedros, somos Petros, somos pedras. Onde estará revelada, acimentada, a base da verdade que Jesus nos trouxe, que é o reino dos céus em nossos corações. Meus amigos, muita paz. Hoje eu não poderia deixar de falar de Pedro, nosso amigo, nosso irmão, grande mestre espiritual, aquele com quem nós nos identificamos tanto. E por assim nos identificarmos, temos forças para prosseguir. Com Jesus, sempre. Que assim seja. O olhar de Jesus. Eu sempre sonhei com o olhar de Jesus. E aqueles olhos brancos de grande luz. Aqueles olhos densos, aquele olhar de manjedoura imenso. Olhos de cruz luminescentes, generosos, um mar de serenidade, uma onda de paz, uma bênção de saudade na calma, que bem me faz. Se os olhos são espelhos da alma, posso imaginar a alma do Cristo. E é tanta pureza, tanta indefinível bondade, tanto amor e tanta luz. E quando penso em Jesus, existo porque sinto Jesus. Sinto concretamente, de verdade. Sigo arrasado só de pensar, é tão íntimo, tão feliz, que me dá vontade de recostar a cabeça, sentir o calor
e uma vontade imensa que clama. Ele está tão perto, é tão infinitamente perto e me ama. Por certo me ama. E há mistérios da alma que não se interpreta, uma espécie de carência que arrepia devagar. Ah, Jesus, Jesus, o vejo dentro de mim, bem junto comigo, como centelha viva e forte, quente no coração e vida sempre assim. Aí me anima e me aconselha, presente, não reclama, muito junto, muito perto e me ampara sem falha, pacifica e agasalha. E Ele me ama muito, por certo me ama.